Fala aí pessoal, tudo bem? Depois de muito tempo sem colocar vídeos novos no canal, estou de volta. E trouxe para vocês como novidade hoje o Neo4j. É um banco NoSQL, ele é baseado em grafo. E aí durante esse período parado, eu aproveitei para fazer uma especialização em Big Data e Analytics. E aí esse foi um dos temas que foram abordados na minha especialização. Né? Foram abordados vários bancos no ciclo e o Neo4j foi um deles. E aí eu queria compartilhar com vocês nesse vídeo de hoje. Eu coloquei alguns conceitos básicos do Neo4j, falando sobre nós, o que são nós, né? São os registros, o que são labels, são os conjuntos de agrupados de nós, os relacionamentos que existem entre os nós, e esse é o grande detalhe do Neo4j, as propriedades de um nó, né? Então, e a linguagem dele lá embaixo, ó, que é Cypher, né? É uma linguagem oficial, é como se fosse a linguagem SQL dos outros bancos aí mais tradicionais. Então é a linguagem padrão do Neo4j. Esse banco, ele é usado, o forte dele é relacionamento. Então tudo que existe um relacionamento, esse cara tem o foco nisso, né? Então imagina ali o Facebook. Não estou falando que o Facebook usa esse banco, tá? Estou só explicando um exemplo. O Facebook tem a rede de relacionamento, quem é amigo de quem. Então ali é uma espécie de relacionamento. A mesma coisa o LinkedIn. Lá no LinkedIn tem um relacionamento, né? Os contatos, nível 1, nível 2, é mais ou menos assim. Então existe uma relação entre as pessoas. E aqui o Neo4j trabalha com isso. Para exemplificar como que esse cara trabalha, eu vou criar uma espécie de árvore genealógica. Eu peguei aí como exemplo a família imperial, né, que veio para o Brasil aí na época do descobrimento. E aí esse desenho é que eu vou tentar representar no exemplo que a gente vai usar hoje. Aqui embaixo eu coloquei a fonte de onde eu peguei esse desenho, né? E é isso que eu vou tentar usar para exemplificar. Percebam que tem alguns relacionamentos aí, e é isso que a gente vai tentar representar hoje no Neo4j. Tá? Então vamos lá, a prática. Eu já tenho esse cara instalado, você precisa ter o Java instalado. Eu não, o meu tá aberto aqui, deixa eu fechar, mas deixa eu abrir aqui, ó. Dá um Google aqui, você vai achar esse cara onde você consegue baixar. Esse é o site, né? Aí ele fala aqui de alguns clientes, ó, né? Que usam a ferramenta. Esse é o site, tem a partezinha aqui de download. E aí no download, você clicando aí, você tem a opção para fazer um cadastrozinho. Eu não sei que agora há pouco eu baixei, não precisei disso, tá? Mas você pode fazer um cadastro. Ele tem uma versão aberta e uma versão Enterprise. A Community é uma versão que você pode... Ah, tá aqui, ó. Você pode baixar e pode usar. Então depois vocês deem uma explorada aí nesse site para vocês conseguirem fazer os testes que vocês precisam, tá? Tá aqui, ó, versão server, os drives. Então quando eu clicar aqui na versão server, ele vai aparecer aqui, ó, tem para Mac, para Windows, para Linux, já tem Docker, então tem, e aqui, ó, versão Community e a versão Enterprise. Então eu estou usando a versão Community, obviamente. Já baixei, já instalei, já está devidamente configurado aqui na minha máquina. Aqui, ó, ele fala que é o Cypher Shell, drives aqui que ele tem disponível para algumas linguagens já, Java, JavaScript, Python.NET. Então depois vocês podem entrar no site e dar uma fuçada aí. Como eu já baixei,
eu vou startar ele aqui, tá? Ele não está ativo na minha máquina, deixei ele em modo down, então eu vou ativá-lo agora. Ó, perceba que eu estou na pasta bin. E aí na pasta bin você tem a opção aqui de Neo4j que você pode subir o banco. Ó. Start. Ele vai ativar. Perceba que quando ele sobe, ele diz aqui, ó, o caminho que você tem para abrir o browser dele, tá? Então eu vou aqui no Chrome, colar esse cara, tá? O meu já está criado, usuário e senha, já tudo certinho, então vocês na hora de instalar aí, ele veio com o usuário Neo4j, sem a Neo4j você troca no primeiro login, então você pode trabalhar. Essa é a interface de trabalho dele, essa é a principal interface de trabalho dele. Existe alguns outros projetos aí que tem interface para você trabalhar com ele, mas essa é a interface padrão dele. Aqui já é onde você digita o shell, né? Onde você digita o script, na verdade. Ó. Então você digita os scripts aqui e aí você vai trabalhando com o que você quer. O que vai fazer? Eu vou começar a criar aqui. Eu deixei o script pronto, vou fazer um exemplo ou outro para vocês entenderem como é que funciona e depois a gente vai lá e eu executo o meu script. Tá? Então eu vou criar o meu primeiro nó. Então, ó, essa primeira parte parece com SQL. Então eu estou dizendo que vai ter uma label, né? Vai se chamar pessoa, ok? Opa. Tá aqui o nome. Esses são os atributos que eu vou usar, tá? Eu vou dizer que vai ser Dom Pedro IV. Perceba que eu tô, ó, deixa eu ver se eu deixei o desenho aqui. Eu tô respeitando esse desenho, tá? Ó, a gente começou aqui por Dom Pedro IV, então eu vou respeitar esse desenho aí, ok? Deixa eu voltar aqui, ok. Dom Pedro IV, eu vou colocar uma tag para ele. Na tag eu vou dizer que ele foi imperador do Brasil em 1822. Agora, deixa eu ver, a tag falta uma aspas aqui, ó, ia dar erro já. Isso, agora sim, tá certo. Criando uma label table, return, n. Ok, deixa eu ver se não tem nenhum problema, acho que tá tudo certinho. Aqui eu executo, ó. Ok, executei o play. Ele já criou aqui meu primeiro node. Deixa eu ver aqui, ó. A propriedade ele tem aqui, ó. Você já tem um node label chamado pessoa, tá? Aqui os atributos que ele já tinha, já foi pegando. Eu não tenho nenhum tipo de relacionamento ainda, ó. Então eu não tenho nenhum relacionamento ainda. Eu vou criar mais um. Eu vou criar agora as esposas dele. Então vou lá, create. A regra é a mesma, tá? Então, ó, ele fica o código aqui. Eu poderia reaproveitar esse código e ir lá e modificar, né? Ctrl C, Ctrl V. E também na tag pessoa. Agora, eu vou ter também o atributo nome, obviamente, né? Quem que vai ser? Vai ser a primeira esposa dele. Não sei se é a primeira esposa, né? Mas uma das esposas. Chama Maria Leopoldina.
Leopoldina. Fecha aspas. Também vou atribuir uma tag para ela. Ela foi arquiduquesa da Áustria. Que legal. Vou ver arquiduquesa da Áustria. Fecha aspas aqui. Return. Opa. Ponto e vírgula. Se não tiver nada errado, ó, criei uma nova, estou atribuindo uma nova pessoa na label, né? Ela é a Maria Leopoldina. Vamos executar. Ok, funcionou. Se eu clicar aqui, ó, aqui tem as opções de exibição, em formato de gráfico, em formato de tabela, em formato de texto, em formato de código. Se eu clicar em formato de tabela, ele me mostra aqui, ó, ok? Ó, propriedade nome e a propriedade tag. Eu posso clicar aqui também, ó. Quando eu clico aqui na label pessoa, ele mostra quais são as duas pessoas que eu já cadastrei, certo? E aí, eu vou inserindo quantas pessoas eu precisar, né? Aqui eu vou colocar no meu script, eu vou colocar o Dom Pedro, as esposas dele, os filhos dele, tudo que a gente precisa para fazer um relacionamento. Para a gente começar, para vocês entenderem o que é o relacionamento, eu vou fazer o primeiro relacionamento aqui para vocês terem uma ideia. Eu vou dizer, na verdade eu vou colocar mais um, eu vou colocar a próxima esposa dele. Para eu não ficar digitando, ó, eu vou dar um Ctrl C aqui, vou colar, e a próxima esposa dele foi a dona Amélia a próxima que eu vou cadastrar. Não sei se ela foi a segunda esposa, se ela foi a primeira esposa. De verdade eu não lembro esse fato, tá? O nome dela é meio difícil aqui, o sobrenome. Ela era duquesa. Então eu vou colocar a tag aqui dizendo que ela era duquesa. Também de um lugar bem esquisito. O lugar não sei se é esquisito, né? A forma de escrever que não é muito comum. Acho que está certo. Bag. Acho que é isso. Então essa é a... Ok, mais uma pessoa. Eu vou clicar aqui, ó. Ele fala que tem 3 pessoas. Agora eu vou criar o primeiro relacionamento aqui para a gente ver como que ficaria, né? Eu vou relacionar ele com as esposas dele. Então, como que seria essa relação? Para criar a relação, ele tem uma sintaxe, né? Um comando, que é o match. Perceba que quando eu executei aqui, ó, né? Ele executou um match automaticamente, ó, sem eu pedir, né? Na verdade, ele executa por trás, né? Eu fui aqui no selecionar com o mouse, mas na prática esse foi o comando que ele executou. Mas esse match ele é um comando, vamos falar assim, dinâmico. Ele não serve só para selecionar. Ele seria, aí ele funcionou como um select, mas ele não funciona só para isso. Ele funciona para criar a relação entre os nós que você criou, né? Então eu vou criar a relação aqui e falo assim, ó, você quer criar a relação de uma pessoa? Ok, ele já começou a trazer. Eu vou dizer que eu vou relacionar o nome. Qual é o nome que eu tenho aqui? A dona, deixa eu já copiar aqui, ó. A dona Leopoldina. Opa, certo? Deixa eu ver se está certinho. É de pessoa. Tá errado aqui porque não é parêntese aqui, tá? Aqui é uma chave. Obviamente aqui também eu fecho com uma chave.
Legal. E aí sim, parênteses, e aí eu abro outro parênteses. Eu tenho que dizer com que ela vai se relacionar. Eu vou criar um apelido aqui chamado de D, dizer que é pessoa, também, né? Que tá um errinho porque são 2 pontos. Pessoa. Ó, eu tô dizendo que a Maria, que faz parte da label pessoa, do nó de pessoa, vai se relacionar com a pessoa, e aí eu atribuí uma letrinha ali para ele diferenciar, tá? Para fazer para não fazer confusão aí entre as tabelas. Deixa eu digitar aqui que isso, pessoa. Qual é o atributo que eu tenho lá? Nome. Qual é a pessoa que ela vai se relacionar? Deixa eu já copiar aqui também, ó. Isso. Abre aspas, né? Cola aqui. Deixa eu ver se ela colou. Beleza. Dom Pedro IV. Fechar aqui e eu vou criar a relação. A relação de N, que é essa aqui. Com, aí eu vou dizer aqui que eu vou ter uma relação. Aí que eu peguei o cara errado. Isso. Vai ter uma relação. Que tipo de relação ela vai ter? Vou dizer que ela é casada. E aí esse símbolo aqui, ó. Com a pessoa que eu indiquei em D. Ok? Deixa eu ver se está certinho. Ponto e vírgula. Ele está me acusando um erro ali. Deixa eu ver. Aparentemente não tem erro nenhum. Dom Pedro. Opa, peraí. Dom Pedro, vamos lá. Dom Pedro, vamos lá. Ah, tá. Nome. Só conferindo, ó. Vou fazer um match do nó de pessoa, do atributo nome, ou propriedade nome, né? Maria Leopoldina, o erro tá aqui, ó, tem que fechar aspas, certo? Com o nó de pessoa se relacionando com a propriedade nome, Dom Pedro, criando uma relação. Ele tá me dando um aviso aqui no cantinho, deixa eu ver o que é. Múltiplas conexões, tá certinho. Deixa eu executar isso aqui. Ok, fala assim, ó, um relacionamento criado. Eu vou pegar esse texto aqui, aproveitar o texto, ó. A única coisa que eu vou mudar é que ao invés de Maria Leopoldina, eu vou usar a primeira esposa dele que eu tenho aqui, ó. Olha só. Agora eu vou fazer uma relação de Dona Amélia, que também é casada com Dom Pedro. Foi casada com Dom Pedro. Fala assim, ó, agora você tem um relacionamento, tá bom? Aqui, ó. Olha só como é que fica agora. Ó. Ele está dizendo, ó, que Dona Amélia foi casada com Dom Pedro e que Maria Leopoldina também foi casada com Dom Pedro. Então as duas foram casadas com Dom Pedro. Então aí ele já criou a relação, eu criei o relacionamento entre esses nós, né? Foi criando o relacionamento entre os nós. Quem se relacionava com quem. Eu vou aproveitar esse código aqui, ó. Vou dar um Ctrl+C.
e vou fechar para mostrar mais como que a gente faz uma pesquisa aqui. Vou fechar todas as janelinhas, vou colar aqui, vou alterar esse código aqui pelo seguinte, vou fazer assim, ó. Vou colocar um where aqui, olha, onde, né, n, vou separar um pouco aqui, nome foi igual dom, ponto, espaço, Pedro IV, eu não preciso limitar aqui a 25 porque eu estou fazendo uma consulta direta, né? Então eu estou dizendo assim, ó, perceba que, de novo, aquilo que eu havia comentado do match, né? Ele é um comando dinâmico aqui. Estou falando para ele assim, que agora, imagina o match como um select. Ele vai fazer um select no node pessoa, onde o atributo nome foi igual a Dom Pedro IV. Vamos ver se ele executa. Não precisa selecionar, na verdade. Deixa eu ver se ele executa. Não achou. Não é problema aqui, tá? O problema é que eu devo ter... ele respeita case sensitive, espaço e tudo. Então, não sei se eu tenho espaço aqui ou se eu não tenho. Vou dar um espaço para ver. Também não. Para eu não ter problema, eu vou clicar aqui e ver como foi que eu gravei. Eu gravei junto aqui, ó. Tá vendo? Então eu vou fazer assim, mais simples. Pronto, aí não tem erro agora. Vou fechar aqui, ó. Corrigir, tá? Pronto, ele trouxe. Ó, perceba que ele trouxe no formato de visualização. Eu vou fazer aqui, ó. Vou executar de novo. Espera aí. Opa, aqui. Setinha para cima no teclado, ele retorna os comandos que você executou. Ó. Pronto. Ele tem a opção de exibir em formato gráfico, texto, tabela, texto e código. Eu já havia comentado isso com vocês. Quando você consultar por um registro específico que está gravado no Node, ele vai trazer aquele registro sem mostrar as relações que ele tem. E o que você faz? Você clica nele 2 vezes, ele te mostra quais são as relações que ele tem. E fala assim, ó, esse registro que você trouxe, ele tem 2 relações. Ele está relacionado com dois outros nodes, né? Então, ó, fala assim, ó, ele tem essas 2 relações, né? E aqui embaixo, se vocês observarem um pouquinho, onde que aparece a tag? Ele fala assim, ó, Dom Pedro V foi imperador do Brasil em 1822. Então ele vai lá e mostra a tag, para que serve a tag, né? A tag todo mundo sabe que é uma espécie de etiqueta, né? Então ele traz isso aí para a gente poder ver o que a gente colocou lá de observação. Então eu criei as relações aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou executar meu script, tá? Então eu vou remover esses nodes que eu criei, né? Até para poder executar meu script. Como o script vai criar tudo novamente, eu vou limpar isso aí. Só uma outra coisa que eu peço que você observe aqui do lado esquerdo é que agora ele tem relacionamentos, ó. Ele mostra que existe um tipo de relacionamento aqui. Aqui é o node que nós temos, né, chamado pessoa, e aqui ele existe um relacionamento. O que eu vou fazer agora? Eu vou remover esse cara com todos os relacionamentos que ele tem, tá? Como eu quero remover tudo, o detache vai... imagina o detache como o cascade, né? Quando você quer remover uma tabela e todas as relações, os relacionamentos que ela tem. Então ela começa a remover de baixo para cima, né? Vai removendo as relações de baixo até chegar na tabela principal. O desatache é isso, ele vai quebrar os relacionamentos para poder remover os nodes. Se você não colocar ele, ele vai dizer que existe relacionamento e aí você não consegue fazer. Deixa eu tentar mostrar isso para vocês aqui, ó, antes de usar o detache. E aí acho que ele vai ficar mais claro de entender.
ele reclama, ó. Tá vendo que ele está dizendo que existe relacionamento. Então, o que ele recomenda? Pra gente, é obrigatório que você primeiro remova os relacionamentos, né? Porque eu tentei remover de uma maneira direta. Então, se você vai removendo aqui os nós que tem relacionamento para depois remover Dom Pedro, ou você faz o detache, né? Que é quebrar os relacionamentos, e aí você consegue remover tudo de uma vez. Então eu vou fazer isso agora. E aí eu vou usar, desculpa, eu vou usar o detache, né? Para poder quebrar os relacionamentos que eu tenho. Agora eu estou forçando. Primeira coisa, ele vai quebrar os relacionamentos, são esses caras aqui, e depois ele vai remover tudo. Ó, percebe, ó? Falou assim, ele deletou 3 nós, ele deletou 2 relacionamentos que tinha, então ele foi lá e quebrou tudo. Se vocês olharem aqui do lado esquerdo, não tem mais label, não tem mais relacionamento. Então ele foi lá e já quebrou tudo pra gente, tá? Deixa eu limpar aqui. Nós não temos mais nada. Eu vou minimizar isso aqui e vou fazer agora via comando, tá? Via shell. Ó, se vocês olharem, bom, outro ponto importante, vocês, olha aí, quando você usa a linguagem do Neo4j, a terminação dela é CY, né? É a extensão, né, que você tem que usar para que você consiga executar. Você não usa mais o ponto SQL que a gente está acostumado com os outros bancos, tá? Então o Saif ele tem a própria extensão dele. Então, ó, ele tem aqui o Safe Shell. Então a gente vai fazer o seguinte, nós vamos executar esse cara aqui. Deixa eu ver se eu já não deixei prontinho aqui, que eu acho que eu já deixei pronto. Tá aqui, ó. Melhor do que fazer tudo na mão de novo. Vou dar um. Então, olha só. Eu tô logando, tô executando a ferramenta de shell script dele, tô logando com meu usuário e minha senha, e eu tô dizendo que é para ele executar esse script aqui, ó. Tá bom? Esse script tem toda a criação dos nodes novamente. Então eu vou dar um enter, ó, ele vai começar a executar. Ó, executou. Eu coloquei no script um select, então ele está mostrando aqui todos os nodes que eu tenho, ó. Então no meu script tem um select. Deixa eu mostrar meu script aqui. Deixa eu procurar o script aqui que eu criei. E aí vocês vão ver. Olha aqui, ó, o script inteiro que eu fiz, ó, criando as relações. Eu coloquei o comentário assim, não é criadoção não, tá? É criação. Criação dos nós, criação dos relacionamentos. Eu disse o que era relacionamento das esposas, o que era relacionamento de filhos, né? Ele teve bastante filho. Relacionamento de casamento dos filhos, os filhos casados. No final eu dei um select aqui, ó, para mostrar. Então aqui, o script que eu executei é isso aí, tá? Agora vamos ver lá como que ficou. Ó, ele tá falando aqui, ó, eu já criou novamente o node pessoa, ele tem relação de casada e casado e filho e filha, tá? Então eu vou clicar aqui, ó, olha como ficou. Primeiro vamos ver em tabela, olha quantos dados ele já tem aqui, ó. Legal? Vamos ver em texto, a gente não olhou em texto, ó, como é que fica em texto, ó. Certo? Em código, ó. Em gráfico. Eu vou aumentar a tela aqui para a gente conseguir melhorar. Olha, deixa eu maximizar esse cara aqui. Olha como é que ficou. Parece confuso no primeiro momento, mas vamos chamar aqui. Aqui está Dom Pedro IV, ó, casado aqui, ó, casado com Dona Amélia. Então vamos colocar a mulher dele para cá. Teve uma filha com essa esposa. Deixa eu achar aqui a outra. Maria Leopoldina é a outra esposa dele. Então vamos fazer assim, ó. Vou organizar aqui as coisas um pouquinho.
Tá. Ok. Vamos organizar isso aqui. Ok, ó. Tô tentando organizar aqui que é muita coisa, né? Aqui, ó. Legal. Ó. Então vamos lá. Pelo que a gente percebe aqui, que com a dona. Ele foi casado com a dona Amélia e ele teve uma filha. Tá aqui. Com Dona Leopoldina ele já teve várias filhas. Teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 filhos com a Dona Leopoldina. E aqui tem a relação dos filhos, ó. Essa filha dele aqui, Dona Maria II, ela foi casada 2 vezes, ó. Tá? Que mais? Dom Pedro foi casado com Teresa Cristina, tá aqui. Então aqui tem a relação, ó, filho, filha, filho, filha. E aí diz, ó, esse Dom Pedro é filho de Dom Pedro IV com Maria Leopoldina. A Dona Amélia é filha de Dona Amélia com Dom Pedro IV. Então tem a relação inteira aí deles. Ele fala aqui que são 23 relacionamentos. Eu ainda poderia relacionar mais, tá? Eu poderia dizer quem é irmão de quem, quais são os filhos que esses filhos tiveram, quais foram os netos, e aí a gente vai crescendo essa árvore aí de uma maneira que fique bastante abrangente. E aí, ó, perceba que essa árvore, ela é essa mesma aqui, né? Deixa eu reduzir um pouco isso aqui. Então nós temos a mesma árvore, que é essa árvore aqui, feita no Neo4j, tá? É basicamente isso aí que eu queria mostrar para vocês. Espero que ajude. Quem quiser dar uma pesquisada, eu vou colocar os links lá nos comentários do vídeo, e quem quiser ficar à vontade aí para comentar e compartilhar com os amigos e colocar as dúvidas aí nos comentários. Abraço e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.